Olá a todos, então vamos à interpretação desse livro, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, que é um astrólogo e também psicoterapeuta. Esse livro é da editora Pensamento e eu tenho passado aqui no canal apenas as passagens do livro que falam de Saturno nas casas. Saturno na casa 1, 2 e 3 já tá aí na playlist de Saturno, você pode conferir o material. E hoje é Saturno na quarta casa. Então eu vou ler algumas das passagens desse capítulo sobre Saturno na quarta casa e vou também dar a minha interpretação, a minha maneira de ver Saturno na quarta casa. Claro que eu não vou passar o capítulo na íntegra, porque na realidade não é um audiobook, né? É um vídeo que ele é uma leitura comentada de algumas das passagens do capítulo de Saturno nas casas. Então vamos lá. Saturno na casa 4, que ele intitula como A Carência de Útero. A carência de útero, por que de útero? Porque a casa 4 é a casa que se relaciona com a nossa família, se relaciona com a nossa mãe, se relaciona com o local de onde nós viemos, com a nossa base, com a nossa infância. A casa 4 é a casa da nossa primeira infância, da nossa estrutura familiar de toda a vida. Então essa nossa base que vem da nossa primeira infância e que nos dá condições para que a gente se desenvolva. Então é uma casa que está ligada a questões emocionais, a questões afetivas, aquilo que nos formou enquanto indivíduo. Então a casa 4 ela tem uma ligação com a mãe. Eu faço parte da linha de astrólogos, né? Existem duas linhas, né? Aqueles astrólogos que consideram a casa 4 a mãe e 10 o pai, e os astrólogos que consideram 10 a mãe e 4 o pai. Então eu faço parte da linha de astrólogos que considera a casa 4 como a casa da mãe, tendo a sua regente a lua, e a casa 10 a casa do pai, tendo o seu regente Saturno, né? Então o Luiz Carlos não, ele utiliza a casa 4 como regente do pai. E como eu não vou passar todo o capítulo do livro do Luiz Carlos, eu vou utilizar aqui alguns dos capítulos, algumas das passagens do capítulo, onde ele fala da casa 4 no sentido geral de família, porque é isso que na realidade nos interessa. Vamos lá. Então ele fala assim: como o mundo dos sentimentos se situa atrás da vivência do mundo dos acontecimentos, e é o mundo dos sentimentos que com frequência está na raiz de quase todas as coisas que ocorrem na vida de uma pessoa, por projeção ou busca de eventos sincrônicos. Saturno, colocado em uma das casas de água, faz com que a pessoa não reconheça ou não consiga reconhecer a verdadeira potência de seus sentimentos e a participação direta neles nos eventos de sua vida. Então, a pessoa ela tem uma dificuldade, aqui ele está falando das casas de água em geral, né? Saturno nas casas de água faz com que as pessoas tenham uma dificuldade em reconhecer os seus sentimentos. Ou então, a pessoa não percebe que as suas ações são motivadas por questões inconscientes ou questões que estão lá no profundo dos seus sentimentos. Então, em específico, da casa 4, a pessoa tem ali uma carência ou uma formação emocional no qual ela passa a ficar um tanto com dúvida, ela não confia muito no sentimento das outras pessoas, é como se ela não tivesse uma base emocional, a pessoa não tem uma estabilidade emocional, né? Porque embora as emoções, é natural que as emoções mudem, elas mudam mais do que os sentimentos, mas as casas de água e sobretudo a casa 4 tem a ver com uma certa estabilidade, né? Tem a ver com sentimentos mais duradouros, e a pessoa ela
pisa no freio quando o assunto é sentimento. Ela não deixa passar muitas questões emocionais. Isso tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Então, continuando aqui na página 191, ele diz assim: nunca tem plena consciência da quantidade de frustração emocional inconsciente, oculta por trás de suas reações e muitas vezes verdadeira motivadora dessas reações. Então, tem questões na história do indivíduo, tem questões internas do indivíduo que faz com que ele se comporte emocionalmente de uma determinada forma. Embora, às vezes, o próprio indivíduo não reconheça que são questões emocionais que motivam muitos dos seus comportamentos. Lembra que sempre que eu falo de Saturno, eu digo que a casa de Saturno é onde a gente tem medo. Qualquer pessoa, né? Qualquer uma das 12 casas, a gente vai ter medo em relação ao assunto da casa. Saturno, ele é o grande materializador e ele tem um lado bastante voltado para a astrologia kármica, para o local do mapa onde nós temos medo de ousar, nós temos um certo receio, nós sentimos uma limitação ali. E na casa 4, essa limitação, ela tem a ver com a expressão emocional. Continuando na página 191. Já que é como se a dor emocional a paralisasse, impossibilitando-a de agir construtivamente no sentido da resolução de seus problemas. A casa 4 é tradicionalmente a casa indicativa da família, da origem familiar. É a base emocional do indivíduo, tanto no sentido literal, em termos do tipo de lar de que veio, quanto no sentido simbólico e interior. Sentimentos íntimos de estabilidade e segurança emocionais. É, em geral, das áreas da carta astrológica natal, a mais diretamente associável às relações instintivas condicionadas, impostas pelo ambiente da primeira infância. Então, é como a gente foi tratado, a gente tende a tratar as pessoas. Como a gente entende família, a gente tende a construir a nossa. A não ser que feridas sejam curadas, né? Claro que a gente sempre pode fazer diferente daquilo que a gente não concorda. Mas é como se na nossa infância alguma coisa estivesse faltando. É como se a gente tivesse vivido num lar de pouca interação afetiva, pouca interação emocional. Ou então num lar em que foi desfeito. Que nós vivemos, por exemplo, num lar onde pode ter representado a segunda família da mãe, o segundo ou terceiro casamento da mãe, né? A casa 4 ela é associada à mãe, então isso também pode indicar, eu sou filha do segundo casamento da minha mãe, e aí eu tenho irmãos do primeiro casamento da minha mãe, e aí tem aquela sensação de que não está bem encaixado na família. Tem uma questão em que a pessoa tem em relação à estrutura familiar. Ou então a família pode ser uma família muito tradicional, ou muito rígida, ou pouco presente, ou muito crítica, de pouco intercâmbio emocional, afetivo, em que os pais também tinham pouca disponibilidade para a pessoa. Isso também se verifica, uma ausência de lar, de sensação de lar, né? Uma privação de calor, de cuidado, de afeto, né? De intimidade com os membros da família, né? Como se fosse um terreno um tanto obscuro para a pessoa. Então, vamos continuando, né? Ainda na página 192. Seja como for a factualidade do que ocorreu na primeira infância, o imprinting na mente infantil é sempre análogo à sensação de segurança necessária como base emocional para o ego que está em construção. É frustrada ou negada, havendo bloqueio da vivência natural, do sentimento natural, da união com a família e estabilidade dentro dela. Em decorrência disso, a natureza emocional dessa pessoa fica seriamente comprometida, desde a base,
surgindo uma profunda desconfiança em relação a qualquer situação de intimidade emocional, sobretudo se essa tem alguma coloração doméstica ou de lar. Tal desconfiança, entretanto, é ao mesmo tempo acompanhada de forte necessidade de estruturação e vivência desse mesmo tipo de situação, para que se tenha alguma coisa segura, tangível e estável na vida emocional. Então a pessoa anseia por uma família, mas tem medo de constituí-la. Tem medo de constituí-la porque não tem uma noção muito clara do que é uma família estruturada. Não teve essa troca emocional, mas vive à procura de uma, e isso é uma procura inconsciente. Se você tem planetas na casa 4, você vai atrair experiências familiares, você tem questões familiares ali na sua vida, seja qual for o planeta. Em se tratando de Saturno, você é como se tivesse uma carência mesmo de útero, né? Uma carência de família, uma carência de uma boa resolução de questões familiares. Então você duvida quando o assunto é, por exemplo, casar e constituir família. A pessoa fica pensando, né? Será que eu dou conta? Será que é para agora? Vai sempre adiando aquela decisão de constituir uma família. Ou então tenta uma família de carreira solo, né? De preferência, cada um na sua casa, mas na realidade sempre fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa, né? Tá faltando algum elemento de maior calor. Então a pessoa vive em busca da estrutura família, mas tem medo de constituí-la, tem medo da questão do envolvimento emocional e tem medo da frustração, né? E isso pode estar, e muito provavelmente está relacionado a uma infância de privação emocional. Continuando agora na página 193, como resultado, o indivíduo se divide de forma perigosa, motivado ora por um, ora por outro, dos opostos em que sua vida emocional inconsciente se organizou, dificilmente percebendo que oscila entre o excessivo apego aos familiares e ao lugar onde nasceu e o quase ódio por eles, em outras vezes, mostrando-se então frio e indiferente. Então são dois polos, né? A necessidade faz com que a carência faz com que haja uma procura, mas ao mesmo tempo há uma recusa porque a pessoa tem meio que um sentimento de uma angústia que pode acontecer, né? Por não ter tido aquilo em que desejava ter, ou aquela troca afetiva em que desejava ter, ou até mesmo porque não conheceu essa troca afetiva. Então a pessoa oscila entre essa questão de amor e ódio, necessidade e independência. E fica nessa... Por quê? Aonde a gente tem Saturno, a gente tem que resolver aquela questão do nosso mapa, né? Todos nós temos Saturno numa determinada casa. Então a gente tem que resolver essa questão para que a gente possa se sentir mais inteiro. E Saturno é um planeta realmente que ele causa ele nos deixa ali naquele cercadinho, né? Naquela concha em relação ao assunto da casa onde ele está. Continuando na página 193. Isso é mais verdadeiro ainda nos casos em que o pai, ao se ausentar, obrigou a mãe a desempenhar ambos os papéis, estivesse ou não capacitada para essa dupla função, o que fez com que ela se tornasse então dominadora e autoritária, que é uma característica muito, muito interessante de algumas pessoas que têm Saturno na 4, ter uma mãe de natureza de Saturno, né? Autoritária, dominadora. Nesses casos, o quadro se colore de tons mais drásticos, pois ambas as imagens, masculina e feminina, se tornam aversivas, a despeito de a mais comprometida ainda ser a masculina. Então, quando o pai está ausente, a mãe faz dupla função e a mãe acaba criando os filhos de uma maneira muito rígida por conta de ter ficado sozinha nessa incumbência de gerenciar a família, e ela tem uma natureza mais dominadora. Então, esse intercâmbio afetivo muitas vezes não se dá com tanta facilidade e há um ressentimento da figura do pai, que por ter ido embora, e da figura da mãe por conta dela ter
sido mais rígida. Então isso pode acontecer em algumas famílias, não é que isso seja uma regra, não é isso, né? A gente verifica papai, mamãe e filhinho com pessoas de Saturno na casa 4, sem problemas. Mas existem várias maneiras de vivenciar essas experiências, né? Inclusive lares adotivos, inclusive pessoas que vivem em abrigo, que sentem essa dificuldade realmente de uma família, de uma estrutura familiar. Isso também pode acontecer com o Saturno na casa 4, né? Pode ocorrer. A perda dos pais muito cedo e a pessoa foi privada desse intercâmbio também com a família, né? Seja pela vida ou pela escolha, né, dos pais, propriamente dos pais. Porque existe o abandono e existe a perda, né? A perda por morte e existe o abandono. Não estou dizendo que você que tem Saturno na casa 4 você vai perder seus pais, não é isso. Não é isso mesmo. Mas acontece de pessoas que têm Saturno na casa 4, elas terem sido encaminhadas à adoção, por exemplo. Curiosamente, Saturno na 4 pode indicar um desejo compulsivo de acumular terras e bens de raiz, como manifestação simbólica da tentativa de adquirir segurança emocional, por mais que ninguém realmente a adquira através de qualquer simbolização, pois se pode consegui-la apenas através da reestruturação interna emocional e afetiva necessária. Ou seja, é uma forma de compensação, muitas vezes, que a pessoa tem querendo ter uma casa própria, ou querendo ter terras, ou querendo interpretar a família como o lado material no qual Saturno tem uma forte ligação, né? Então, só que não preenche, porque os conteúdos materiais, eles não substituem os conteúdos afetivos e emocionais, mas é uma forma, muitas vezes, que a pessoa encontra de minimizar esse seu sofrimento. E por que terras, casa, estrutura material? Por quê? Porque Saturno é o grande realizador, ele tem a ver com o mundo material. E na casa 4, que é a casa dos imóveis, é a casa da terra, é a casa dos bens imóveis, isso pode representar também que a pessoa tenta compensar essa falta de família se estruturando em adquirir terras, propriedades. Enquanto a pessoa com Saturno na 4 não puder aprender a reconhecer que a dor que sente é proporcional ao grau de dependência emocional que tem de outros, motivo pelo qual o seu mundo muito pessoal de sentimentos deve ser reconhecido por ela mesma e encorajado. É interessante porque, repetindo aqui, ele diz que a dor que sente é proporcional ao grau de dependência emocional que tem dos outros. A pessoa tem medo de amar, a pessoa tem medo de criar um vínculo porque tem medo de perder. Tem medo de passar por uma privação. Então a pessoa tem medo de se apegar, mas tem necessidade de se apegar. É algo que foi feito mesmo de alguma forma, né? Foi construído. E quem constrói o nosso mapa? Nós mesmos construímos o nosso mapa. Aí você vai dizer assim: ah, Graziela, puxa, você está dizendo que uma criança constrói uma ausência materna, uma criança constrói uma ausência paterna. Não, uma criança não constrói isso. A criança não é causadora de um abandono, ela não é a causa de um abandono, ela não incentiva um abandono dela própria, obviamente que não, mas não é isso. Mas, levando em consideração que existem raízes kármicas relacionadas à posição de Saturno na casa 4, tem alguma questão que pode estar relacionada a outras existências que tem a ver com a construção da família que a pessoa chega agora. E há uma grande tendência, o que é muito bacana de quem tem Saturno na casa 4 ou em qualquer casa, é que a gente pode construir uma história diferente, a gente pode construir nossas bases sob novos prismas, a gente pode criar um ambiente confortável para a nossa vida, né? Porque as mazelas da vida, sobretudo quando a gente passa na infância, é fazer o quê? A gente passou, né? Passou, vamos tocar a vida para frente, né?
não importa com o que fizeram de nós, o que importa é com o que a gente vai fazer daquilo que fizeram de nós, né? Sartre já falava isso. Então vamos dar continuidade à nossa vida e tentar criar alicerces emocionais, né? Tentar criar estruturas emocionais para que a gente possa conviver com a falta, né? que vem lá da nossa história. Então é apostar que é possível, porque é possível. Veja, não tem lugar nenhum que diga no seu mapa que o fato de você ter Saturno na casa 4 significa que você não pode ter uma família estruturada. Você pode ter, você pode criar a sua segunda família como uma família estruturada. Não é porque você não teve que você não pode transformar essa realidade da sua vida para um futuro no qual você crie seus filhos e que você tenha aí um relacionamento, ou que você eleja a sua família no mundo e se sinta preenchida emocionalmente em relação a essa família. O desafio de Saturno é você passar a confiar, né? Você ter uma abertura emocional para construir essa nova família na sua vida, para que você se sinta mais protegida, mas você tenha uma segurança afetiva emocional maior, com que você não ande com freios, porque quando você anda com freios, quando você tem medo de amar, quando você tem medo de uma intimidade com os outros, de uma construção de uma família, quando você tem medo disso por conta daquilo que lhe aconteceu, você vive à margem, você vive carente e ao mesmo tempo freando, avança e freia, e isso resulta em frieza, e isso resulta em um afastamento das outras pessoas, né? Porque você não se dá por completo, você se dá pela metade. A questão é que a gente se dá pela metade porque a gente tem medo de perder tudo. Então a gente não se dá por completo, né? Então Saturno na 4 tem essa relação. A influência de Saturno, então, através do tipo de eventos que atrai para a sua vida, a obriga a criar pelas próprias mãos o componente de segurança emocional de base que lhe foi negado pelo ambiente da primeira infância, gradualmente deixando de identificar seu próprio valor através do mundo externo, tentando encontrar sua realidade do seu próprio íntimo como parte de sua própria psique. Constrói, assim, o lar que nunca mais lhe será roubado ou negado. Então é a construção do novo lar, é a construção da família que você pode não ter tido, ou então a construção do afeto e da interação emocional que lhe foi negado, seja porque as pessoas não tinham para dar, às vezes as pessoas não nos deram afetividade porque elas próprias não receberam, não tinham para dar, né? Não sei se vale a pena, isso é de cada um, né? Sobretudo de quem tem Saturno na casa 4. Não sei se vale a pena a gente ficar pensando, fulano não me deu, a pessoa era fria comigo, a pessoa não tinha afeto comigo. Então, será que a pessoa recebeu? Será que a pessoa sabia dar, né? Então, a gente precisa também começar a fuçar mesmo, né? Ser o detetive da sua própria história, para que você possa encontrar ali motivação para você própria doar, para que você possa dar, porque é dando que você recebe. Isso aí é uma regra que vale para tudo, né? É dando que se recebe. E quando você dá afeto, quando você se permite amar, né? Quando você demonstra o seu amor, é natural que você também receba. E o desafio de Saturno ali na casa 4 tem a ver com construir uma base afetiva e sair dessa esfera material, do foco da esfera material, na tentativa de suprir as necessidades emocionais, porque as estruturas materiais elas não compensam a falta da estrutura emocional. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.